de volta ao Horizonte Debate. E no programa de hoje, falamos sobre o desastre de Mariana, a questão da mineração e o marco regulatório da mineração. Professor Apolo, desculpa, o senhor estava dizendo de uma declaração de uma pessoa respeitável da Federação das Indústrias que dizia de um comparativo que o rio simples, sai estúpido. do interior e vai para o mar. O mineroduto sai do interior e vai para o mar levando água mineira. Olha, e o trabalho que o rio faz, alimentando os peixes, a irrigação, a lavadeira, os meninos nadando no rio, nós não vamos fazer isso dentro de um tubo fechado, né, que está levando. Um amigo meu que é médico em Barra Longa, ele falou que o mineroduto passou no cafezal dele, deu um prejuízo de R$180 mil. Ele cobrou da mineradora, a mineradora, o juiz mandou ele fazer um estudo com um técnico, um auditor, e falou que ia ficar R$100 mil, ele largou para lá a causa. Então, essa ideia do mineroduto mostra que a mineração brasileira ela está sendo dominada por um poder muito mais forte do que o poder político local. Porque não é possível você furar todas as fazendas botando mineroduto sem respeitar a propriedade das pessoas e provocando erosão. Mas é uma questão de honestidade, né? mas é uma questão de incompetência do legislador, do poder público ou de honestidade? Isso é negociado e normalmente pago pela passagem do mineroduto. Isso, servidão, não foi consultada, as pessoas não tiveram indenização pelos danos causados. Normalmente foi uma violência contra os mineroduto de concessão do Mato Dentro foi decretado como utilidade pública. Mas, Paulo, a Samarco, quando chega e oferece para comprar aquela região, do Bento Rodrigues, por exemplo, o sujeito tem o direito de morar ali, ele tem o direito de não querer vender, não tem? O problema acho que é bem mais complexo do que isso, né? Porque existem pressões. É claro que para a mineradora é mais fácil ela comprar a propriedade porque ela não vai ter mais atrito com o proprietário. Então, teoricamente, até não seria uma coisa ruim, né? Já que ela tem a concessão, vamos lembrar que mineração no Brasil é concedido, porque, conforme eu falei no primeiro bloco, o minério pertence à nação. Então, o governo federal concede o direito de extrair. Mas a propriedade continua existindo e se tiver um proprietário diferente da mineradora, você pode ter conflitos. Então, as mineradoras ultimamente estão comprando a propriedade, porque aí fica tudo dentro da mesma administração. Né? Mas nós temos que pensar o seguinte, como é que se dá essa negociação? Em Conceição do Mato Dentro, por exemplo, ficou patente que a mineradora queria comprar um terreno de uma pessoa, ali existia um certo número de famílias, né, com laços familiares, né, um certo número de propriedades com laços familiares, e ela fazia um jogo de negociação, né? Chegava para você e dizia, olha, Jairo, se você vender a sua propriedade para mim, eu compro, mas vou pagar 20% a mais se você convencer o seu vizinho a vender também. Né? Então, assim, em que base se dá esse tipo de negociação? Vamos lembrar que a mineração, acho que em quase toda parte do mundo, ela é feita longe dos grandes centros. Né? Talvez um pouco mais, um pouco menos, mas são, em geral, comunidades pequenas, desestruturadas, mal informadas, são pessoas mais simples. Né? Então, assim, como é que você administra chegar para uma pessoa que nunca viu um trator, um caminhão, né? Que a propriedade dela vai ser destruída, e se ela quiser, porque já tem ali uma publicação de utilidade pública, que em Minas Gerais está sendo usado esse mecanismo, né, de declarar utilidade pública, que é uma lei extremamente antiga, que foi criada basicamente para fomentar a indústria e não fomentar a atividade extrativista. Mas a mineração vem se valendo, né, das legislações que fomentam a indústria, e até é interessante, porque quando você tem indústria, você tem um valor agregado no produto, então você consegue elevar consideravelmente a margem de lucro, você consegue ter pelo menos teoricamente, uma distribuição de renda melhor. Você falando do ICM, né? Nós temos... A Lei Candir liberou a indústria, aí a mineração foi atrás, e a mineração não paga ICMS. Sendo que o plantador essa é uma das facetas... O plantador de mandioca paga. Né? Uma das facetas da carona, que é uma indústria, que uma atividade extrativista pegou numa atividade industrial. Né? Então, desde 1941, a gente tem essa figura da utilidade pública, que foi feita para facilitar a implantação de indústria, né, que usavam bens minerais. E, aos poucos, isso foi sendo deturpado e, hoje, a extração mineral se vale da utilidade pública. Né? Nós temos também um atropelo de leis, né, onde você tem uma lei que protege as nascentes que servem de mananciais de abastecimento de água para a comunidade. Essa lei ela pode ser colocada para baixo quando entra uma mineração, porque ela entra com título de utilidade pública. Hilário, Sim.
Tem algumas questões aí, tá? Que eu diria que não é bem assim. Nós temos de considerar, no caso da mineração, o que é chamado de rigidez locacional. Nós não temos como criar uma jazida, um depósito, uma mina, onde nós queremos. Ele já está ali há milhões de anos, né? Como a geologia sabe disso, bilhões de anos, está ali, não tem como você mover o depósito daquele local. Daí é que vem o conceito de utilidade pública e o conceito de que algumas outras atividades você pode alocar num país tão grande como o nosso, que tem áreas disponíveis, você pode fazer isso. A mineração, não. Lá, me desculpe, só pode ser naquele lugar. Isso é a primeira coisa. Os aquíferos têm alternativa locacional? Mas não foi a mineração. O impacto da mineração na escassez hídrica, principalmente de Minas Gerais, é mínima. Se você pegar... Nós temos um trabalho... Nós temos um trabalho da CPRM. A CPRM é um órgão do Ministério de Minas e Energia, no seu relatório de 2005 sobre a APA-Sul. A APA-Sul é a área de proteção ambiental da região sul. Foi declarada, assim, para proteger os mananciais que abasteciam a região metropolitana de Belo Horizonte. O relatório da CPRM coloca claramente que cerca de 26% da água que é produzida dentro da APA-Sul é consumida pela mineração, enquanto que a população usa em torno de 52%. Então, mais ou menos metade da água que a população consome é utilizada pela mineração. Eu desconheço esses números, tá? Pode olhar. Tem outros números para a mineração. Pois é. Da mineração de ferro. Eu estou agora falando especialmente da mineração de ferro. Para a indústria. E o relatório não. Está muito claro, tem uma tabelinha no relatório da CPRM, e aí isso é importante dizer, quer dizer, é uma instituição que foi criada para o fomento da mineração. Né? Isso não é uma conversa de ambientalista, os dados, eu poderia até citar o número da página se eu tivesse na cabeça, mas é uma tabela muito clara, né, e que fala claramente sobre o impacto da atividade de mineração de ferro no quadrilátero ferrífero. É bom também chamar muita atenção, que a gente está falando aqui muito especificamente... localizado também no quadrilátero. No quadrilátero. No quadrilátero foi o que eu comentei anteriormente. No quadrilátero nós temos uma infeliz coincidência, é um conflito de interesses, onde a gente tem a água, né, os aquíferos, principalmente o aquífero Cauê, que responde por cerca de 80% da água do quadrilátero ferrífero está armazenado nesse horizonte. Por isso que Belo Horizonte está aqui. E que também é o minério de ferro. Então, é uma escolha, né, que a gente tem que fazer. Ou se minera o ferro, ou se preserva a água subterrânea. Então, também existe... Mas eles estão fazendo essa escolha por nós, estão escolhendo minerar. Nós não estamos... Esse é o problema. Nós não estamos fazendo essa escolha, estão fazendo por nós. Sim. Né? Então, colocar a culpa em São Pedro é muito fácil. Né? Vamos lembrar o seguinte, o estado da Califórnia, lá chove cerca de 70 milímetros de água por ano, enquanto que no Nordeste brasileiro chove 800. Então, na Califórnia, chove muito menos do que no Nordeste. O quadrilátero ferrífero nós temos, em média, 1.800 milímetros. Ou seja, chove aqui em torno de, no mínimo, 3 a 4 vezes mais do que chove na Califórnia. A Califórnia é apenas um estado americano, né, que é menor do que o estado de Minas Gerais. No entanto, em 2010, o PIB sozinho do estado da Califórnia foi maior do que o PIB do Canadá inteiro. Então, não é por falta de chuva que nós temos um problema de desenvolvimento. Mas também não é por causa da mineração. Não é por causa da mineração. Não é por causa da mineração. O problema é o que se faz com a água que cai. Porque se eu tiver muita abundância de água, como nós temos tido esses anos todos aqui, você pode se dar o luxo de fazer muita coisa. Agora, quando começa a cair um pouco a chuva, aí a coisa começa a ficar desconfortável. Né? Então, é isso que nós estamos vivendo. Né? A crise hídrica não é uma crise de chuva. Isso é muito importante que a gente entenda. Nem de mudança climática. Embora a mudança climática esteja fazendo a diminuição da chuva. Mas não é a causa. De chuva Exatamente. Apesar da crise de chuva, né, não era para nós estarmos vivendo uma crise hídrica. Nós estamos isso porque os mananciais estão sendo destruídos. A riqueza que temos não era para a gente estar vivendo. Agora, o modelo já é o mesmo. Né? Nós temos em São Paulo... Qual foi o problema da crise hídrica de São Paulo? É porque lá nós temos uma destruição em massa dos ecossistemas, das matas ciliares. Né? A gente sabe que São Paulo é um estado extremamente devastado, né? É um estado que produz cana enormemente. Então, o modelo é o mesmo. Né? As nascentes, as áreas de recarga, que é aquela água que é provida pela chuva, que vai abastecer os lençóis freáticos, e esses lençóis que vão abastecer as nascentes que vão gerar os rios, né?
em todo lugar que a gente vê a crise hídrica é porque essas áreas de recarga foram sendo destruídas. O que diferencia é o modelo. Em São Paulo foi o desmatamento, aqui no quadrilátero ferrífero é a mineração. Né? E o desmatamento também, né? Nós temos muito pouco desmatamento aqui, porque o quadrilátero ferrífero, uma grande parte dele, né, nós estamos já na transição para o cerrado. Né? Então, não era uma área de grandes áreas florestadas. Hilário, Paulo, Apolo, nosso sócio no Horizonte Debate, te admiro muito o trabalho. Obrigado pela aceitação do convite. Nós convidamos a Samarco, eles emitiram uma nota dizendo que havia uma impossibilidade, então a Samarco foi convidada para estar aqui conosco. Muito obrigado. Debates como esse levam para a sua casa a extensão. Não há fim em um debate como esse. O Paulo coloca sobre a Califórnia. A Califórnia produz os melhores vinhos dos Estados Unidos, a Califórnia produz os equipamentos de tecnologia, ela pensa os equipamentos de tecnologia que estão aí na sua mão, por isso que isso vale tanto. Esse debate ele se estende aí na sua casa. Por que que nós não encerramos um ciclo extrativista que nos faz tão mal? Se você ainda não é um colaborador da campanha Faço Parte, contribua para o trabalho de evangelização da Arquidiocese de Belo Horizonte. Diga sim à campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. O programa de hoje fica por aqui, se estende aí na sua casa, interaja conosco, envie sugestões de temas para o e-mail do programa que aparece aí na sua tela. Obrigado pela sua companhia, agradeço a sua audiência, principalmente nas cidades do interior. Um abraço e até o próximo programa. Tchau!